a origem da Bíblia. Quando falamos em origem, falamos em início, princípio, fundamentação histórica, início de algo. A origem da Bíblia está diretamente relacionada à origem também da escrita, propriamente dita. Conforme arqueólogos respeitados, a escrita ela surge na antiga Mesopotâmia, na qual foram encontradas muitas bibliotecas. E como a origem da humanidade, conforme nós cremos pela Bíblia Sagrada, surge na antiga Babilônia, a escrita também, as primeiras manifestações de escrita vêm dessa região, da antiga Babilônia, onde se encontrou muitas bibliotecas, muitos livros antes do dilúvio, propriamente dito. E essa escrita antediluviana, conforme Beroso, encontrada há muitos naquela região, Babilônia, dos caldeus. Babilônia é propriamente dito o berço da raça humana, local do Éden, Jardim do Éden, cenário do começo da história bíblica, centro da área do dilúvio, lá de Adão, Noé e Abraão. Os primórdios de sua história são do mais alto interesse para nós estudantes da Bíblia. Situava-se na foz do Tigre e do Eufrates. Media 402 quilômetros de extensão e 80 quilômetros de largura. Formara-se de sedimentos aluviais dos dois rios, terras de pântanos drenados, de fertilidade incrível, por muitos séculos centro de população densa. Hoje, na maior parte, são terras ermas. E naquela região babilônica, nós encontramos as primeiras manifestações de escrita, dos caldeus, como também o próprio Código de Hammurabi, que antecede as leis mosaicas, né? O Código de Hammurabi, Babilônia, que aparece mais ou menos em 1792 a.C. a 1750 a.C. Então, traçado um pouco sobre a história da escrita surgida nessa região, podemos citar já a primeira manifestação de escrita bíblica, que não era uma escrita propriamente dita, mas uma marca, um símbolo. Quando Deus coloca uma marca em Caim, após o seu pecado, o primeiro homicídio, e aquela marca era uma ideia de Deus para que quem visse Caim não o matasse. Era uma forma de escrita primórdia, uma escrita simbólica, uma escrita através de uma marca, mas não foi ali o início da escrita bíblica, né? De Adão até o patriarca Jacó e seus filhos, cerca de 2000 anos se passam entre um e outro. Adão e Jacó, que é neto de Abraão, passam-se cerca de 2000 anos entre Adão e Jacó, conforme a Illumina Gold, e prevaleceu entre um e outro a tradição oral, história passada de geração para geração, ensinada a cada criança e orientados a contar aos filhos de seus filhos quem era o Deus dos hebreus, quem era o Deus de Adão, quem era o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, quem era o Deus de Noé. E nesse intervalo toda essa tradição oral prevaleceu entre o povo judeu, nação escolhida não como nação única, mas nação pela qual Deus iria gerar aquele que iria ser salvador de toda a humanidade. A história escrita da Bíblia. Ao tratarmos agora diretamente sobre a origem escrita da Bíblia, sabemos, por bases e por estudos e grande fundamentação, que Moisés foi o primeiro
escritor da Bíblia. Moisés é considerado o escritor dos 5 primeiros livros da Bíblia, ou o Pentateuco, 5 livros, ou também Torá, como é conhecida para os judeus. E essa Torá é um dos livros mais respeitados, o Pentateuco é dos livros mais respeitados por toda a nação judaica. Moisés nasce aproximadamente em 1526, veja que já se vai um intervalo de 2.500 anos, e Moisés nasce de uma judia chamada Joquebede. Joquebede, após a ordenança do faraó de matar todas as crianças até 2 anos, esconde Moisés, coloca ele num cesto que é achado pela filha de faraó, e essa filha de faraó vai educá-lo em toda a ciência egípcia, vai educá-lo em toda a instrução egípcia. Haja vista que surgiu nessa região e nesse império as bases da medicina, da matemática e tantas outras descobertas. Aí seria uma abertura para um estudo mais aprofundado sobre o próprio Egito Antigo. Mas Moisés, até os seus 40 anos, é instruído pelos egípcios. Ele tem todo o aprendizado de um filho da filha de Faraó para substituir legalmente o Faraó, caso o seu filho legítimo viesse a falecer. Então Moisés foi preparado para isso. Falava vários idiomas em sua época, desde o hebraico, por ter sido criado até os 12 anos, e sido amamentado e criado até os 12 anos com sua ama, que era a própria mãe Joquebede, como também para substituir e representar o Egito. Então Moisés, ele provavelmente falava a forma de linguagem cuneiforme, as escritas hieroglíficas, e dentre outras, para saber como lidar com as outras nações. Então, Moisés, aos 40 anos, sai fugido após uma morte de um dos capatazes egípcios, sai fugido pelo deserto, vai parar na terra de Midian, e lá ele se casa com uma das filhas do sacerdote daquela região, chamado Jetro, e ele casa com uma de suas filhas, Zípora. Passa 40 anos naquela região de Midian, e dentre esses 40 anos, Deus surge para Moisés. História bem conhecida no meio cristão, no meio judaico. Deus surge para Moisés do meio de uma sarça ardente no Monte Sinai. Deus fala com Moisés, manda primeiro que ele tire as sandálias dos seus pés, porque aquele lugar, com a presença de Deus, se tornou lugar santo. E Moisés ali já começava a distinguir que para estar na presença de Deus é preciso santidade, separação, consagração a Deus. Dali por diante, Deus fala com Moisés que ele era a pessoa escolhida por Deus para livrar a nação de Israel da escravidão egípcia. Ainda nessa comunicação oral e visual, porque Moisés via algo diferente naquela sarça que ardia e não se consumia, não se destruía, Deus fala com Moisés que ele iria representá-lo perante o Egito e perante o seu povo para libertar aquela nação oprimida. E Deus diz, porque Deus fala, que estava há muitos ouvindo a opressão do seu povo debaixo dos opressores egípcios. Moisés, num ato de surto e de medo, porque o Egito representava a maior potência de sua época, Moisés diz: mas Senhor meu, quem eu direi que vai comigo? Porque o Egito é uma potência, Faraó vai me esmagar, parafraseando, como se eu fosse nada. E Deus responde para Moisés: tu dirás, Yasher, Yahé, Yasher, eu sou o que sou. Deus estava dizendo para Moisés que ele é o antes, é o início, é o princípio, ele é antes da própria eternidade, ele é
antes que o próprio universo, ele é antes que a própria matemática, antes que a própria arqueologia, ele antecede a história, ele antecede os arquitetos, porque ele não precisou de desenho, ele simplesmente chamou a existência ao mundo do nada. Antes que fosse, ele fez que esse mundo viesse a ser, pelo poder da sua palavra. E ele estava dizendo para Moisés que ele, o próprio Criador do universo, maior do que todo o império egípcio e maior do que todos os impérios que viessem a existir, estaria do lado de Moisés, corroborando aquela chamada, corroborando aquele propósito de libertar a nação judaica. Então Moisés volta ao Egito, Deus através de Moisés manifesta algumas pragas na vista de Faraó e de todo o Egito e do povo hebreu, causando assim a libertação do seu povo, culminando na passagem tão polêmica e pouco crida por alguns estudiosos, ditos sábios, tão polêmica e para nós um dos maiores atos de fé e obração de Deus na Bíblia Sagrada, que é a abertura do Mar Vermelho, onde o povo passa a pés enxutos e o exército de Faraó é culminado, é morto após a passagem do povo de Israel. Certo é que aquele povo em desobediência, ao invés de fazer um caminho reto, como mostra a geografia bíblica, ficaram rodando por 40 anos, e antes de chegar à terra prometida por Deus, a Abraão, a terra de Canaã, a saber. E nesse interim, Moisés é levado ao monte, sobe ao monte Sinai, monte das revelações de Deus, e aquele monte fumegando, Deus passa para Moisés 10 mandamentos. 10 mandamentos esses que fará parte de toda a história da humanidade. Através desses 10 mandamentos, começa toda a revelação de contato de Deus com a humanidade. Há quem pense que são os evangélicos, os protestantes, que são contra as imagens de escultura. Mas veja o que diz os mandamentos já lá 1500 anos antes de Cristo, que Deus revela a Moisés. Êxodo capítulo 20. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Veja que é o próprio Deus falando através de Moisés, e essa será uma forma de comunicar-se com os homens muitas vezes. Não terás outros deuses, capítulo 20, versículo 3. Não terás outros deuses diante de mim. Veja o que é dito. Versículo 4. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te, veja que isso não tem um não, lembra-te do dia de sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor. Nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro, que está dentro das tuas portas, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que nele há. E ao 7º dia descansou, portanto abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Honra
a teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Veja que esses mandamentos, conforme meu antigo professor de introdução ao direito, Vascos, surge daí desses mandamentos o princípio de muitas leis que viriam de outras nações. E este princípio de leis mostra que a Bíblia também é a origem de tudo para o ser humano, né? Mais respeitada outrora, questionada por alguns atualmente. Então, nesse segmento, partindo-se dos 10 mandamentos, percebemos que Deus pré-estabeleceu na sua Bíblia, já na boca de Moisés, através, lá no capítulo 20 de Êxodo, as bases de como a sociedade moderna deveria se comportar para com ele. Não fazer imagem de escultura, não tomar o nome do Senhor, seu Deus, em vão. Ainda falando sobre a origem da Bíblia propriamente dita, ela foi escrita num período entre 1.500 anos, que é justamente de Moisés para Jesus, 1.500 anos. E com Jesus os discípulos escrevem o restante. Então, para nós, a Bíblia levou de 1.500 anos Moisés para Jesus, Jesus para a gente 2.000. É um livro que existe aproximadamente há 3.500 anos, né? Então, como saber as bases de um livro que já existe há cerca de 3.600 anos? Como nos aproximarmos dessa história, né? A Bíblia foi escrita em sua origem por cerca de 40 escritores, desde o primeiro escritor Moisés até o seu último escritor no livro de Apocalipse, o apóstolo João. São cerca de 40 autores, e em páginas de séculos separados. Muitos deles não se conheciam, muitos deles nunca tiveram um contato por viver em épocas e séculos diferentes. Mesmo assim, a Bíblia é um livro coeso, é um livro que traz congruência entre si, é um livro que está praticamente amarrado como que tendo um só autor. Muita gente critica a sua origem, critica a sua existência, critica o seu conteúdo, sem nunca tê-lo estudado, né? Pela permissão e misericórdia de Deus, estamos desfrutando das páginas deste livro pela 10ª vez e ainda aprendendo do seu conteúdo, aprendendo da sua história, das páginas correlatas, estudando livros à parte da Bíblia, como livros de filosofia, estudando livros como Toda a História, de José Jacob, livros que trazem suporte e corroboram muita coisa escrita na própria Bíblia. Estudar também a história da Babilônia foi de um ganho, de um conteúdo maravilhoso para entender algumas coisas do berço da humanidade, né? E esses 40 escritores, como dito, em locais, circunstâncias e educação diferentes, né? Desde homens super instruídos como Moisés, que se tornou o primeiro legislador, homens como Davi, né? Que teve um grau de instrução intermediário, como seu filho Salomão, considerado como um dos homens mais sábios de toda a história da humanidade, até vaqueiros como Amós, né? Homens simples que andavam atrás dos bois de seus pais, como Eliseu, outros homens mais rudes, como Elias, e homens como no Novo Testamento, Pedro, que não tinham instrução propriamente dita, há doutores como Paulo de Tarso. Então a Bíblia foi escrita dentro desse contexto, e ainda nesse tópico, cabe dizer sobre a origem da Bíblia, que a Bíblia tem como tema central a pessoa de Jesus Cristo, o Messias prometido para a nação de Israel. Messias em hebraico, ungido,
No grego, Cristo é o mesmo Messias, no hebraico, Hamashia, no grego, Cristo é o enviado, o Emanuel, o Salvador. E a Bíblia foi escrita também, cabe saber, em sua origem, em 3 idiomas, né? Hebraico, aramaico e o grego koiné, no Novo Testamento. As 2 primeiras no Antigo e o grego koiné no Novo Testamento. Moisés é considerado, além de o escritor que dá origem às páginas escritas da Bíblia, é considerado inquestionavelmente um dos profetas, se não o profeta mais respeitado pela nação judaica, admirado por nós crentes protestantes, crentes que acreditamos na existência de Deus, na existência de uma força soberana, de uma força que antecede a própria história, né? E nessa continuação, a Bíblia está dividida entre o Antigo e o Novo Testamento, como vamos ver mais à frente, quando tratarmos sobre o estudo sistemático da Bíblia. Então, está aí a origem da Bíblia Sagrada. Espero que você goste do conteúdo passado. Estamos abertos para escrita, comentários sobre este tópico, propriamente dito, a origem da Bíblia. Estamos abertos para comentários, certo? Até a próxima e rogo-vos pelas vossas orações para que consigamos continuar com os nossos temas. O próximo será o estudo sistemático da Bíblia, um dos últimos tópicos, lá para o final do ano talvez seja, o que a Bíblia diz sobre o homossexualismo. Então, vamos tentar trabalhar esses temas dentro da própria Bíblia Sagrada. Um abraço, Deus abençoe pela paciência.